Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre a entrada do Sol no signo de Aquário, que aconteceu ali no dia 19 de janeiro de 2021, às 17 horas e 39 minutos, e ele só vai sair desse signo, só vai entrar no signo de Peixes ali no dia 18 de fevereiro de 2021, às 7 horas e 43 minutos da manhã. E o que a gente pode entender por esse trânsito? O que significa esse trânsito para todos nós, independente de signo, né? Qual o seu signo aí, independente disso. Essa energia vai vibrar para todos nós. Bom, é importante a gente entender que quando o Sol ele entra em um signo, ele ilumina aquele assunto, ele ativa aquela força também, né? Tanto Marte quanto o Sol são dois planetas que trazem essa energização. Então a gente vai começar a criar, a manifestar essa energia aquariana, sendo que essa energia aquariana já está bastante ativa aí, desde que Júpiter e Saturno fizeram a conjunção ali no grau 0, e também agora Mercúrio, já a gente vai ter a Vênus também entrando no signo de Aquário, ou seja, a gente está tendo uma grande movimentação nessa energia aquariana, então a gente já está sentindo desde o início do ano ali, desde o final de dezembro, início de janeiro, a gente já está sentindo a manifestação, a expressão dessa energia aquariana. Mas o que simboliza essa energia aquariana para todos nós? Primeiro, o Sol entrando aí, ele vai trazer para a gente uma necessidade de criar, de realizar, de fazer o quê? Primeiro, a compreensão de que nós não estamos sozinhos, nós podemos contar uns com os outros. Então, a questão do entendimento da coletividade ganha força quando o Sol ilumina aí. É quando a gente olha assim, caramba, eu tenho o meu grupo, a minha família, meus pais, as pessoas próximas, mas e além disso? E para além disso, quem mais está aqui comigo fazendo parte dessa jornada do louco, né? Aquário, a jornada do louco. Quem são essas pessoas e como elas contribuem para isso? Então a gente começa a ter um senso mais claro, mais visível de que a gente faz parte de um todo, de um grupo, de grupos que são divididos em várias tribos. E essas tribos, elas podem funcionar em harmonia, né? A energia aquariana, esse arquétipo, ele fala pra gente de uma forma que a gente entenda que sozinho a gente não é ninguém. E que a união faz a força, a gente se unindo, mesmo que cada um fazendo o seu trabalho, né, dentro desse sistema, dentro desse planeta Terra, cada pessoa vai ter uma habilidade. Por exemplo, tem gente que tem a habilidade de mexer com energia elétrica, tem gente que tem a habilidade de conhecer as leis, tem gente que tem a habilidade com trabalhos marinhos, tem pessoas que entendem de computação, tem outras que entendem do ser humano, que é muito melhor lidando com RH do que lidando com números, com assuntos logísticos, né? Então, cada pessoa é de uma forma e existem grupos que se afinam na forma de pensar, na forma de trabalhar, e ali elas se unem, trabalham, cada um na sua, mas em prol do todo. Então, esse tipo de consciência pode vir mais à tona para a gente. E o entendimento de que nós somos uma família planetária, né? Então o Sol ele traz um pouco essa compreensão, a compreensão de que nós estamos dentro de uma célula chamada Terra, né? E dentro dessa célula existem várias outras célulazinhas que são subdivisões de cada mundo, de cada realidade, né? E ali cada um se aglomera, se junta, se une para fazer um trabalho pelo todo. E como que esse arquétipo, ele reflete nas nossas vidas, dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa realidade mais micro aqui, né? E Aquário, ele é um signo que ele vem depois de Capricórnio. Depois que o sistema ele é estruturado, a energia aquariana ele observa nas margens ali como que esse núcleo, esse sistema está funcionando e ele vai percebendo, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, isso aqui tá funcionando, isso aqui não tá, isso aqui tá favorecendo somente alguns, isso aqui não tá favorecendo ninguém, isso aqui tá sendo um trabalho muito egoísta. Então ele começa a observar pelas margens o que está acontecendo ali no meião. E aí ele percebe aonde precisa ser reformado, o que precisa ser melhorado. Então esse arquétipo ele observa, ele é uma energia de ar fixo, ele observa, ele analisa aquilo que está acontecendo de uma forma bem focada. O que é o foco aquariano? O foco aquariano tem algo que não está funcionando. Eu vou observar de forma fixa, às vezes até obsessiva, eu vou observar aquilo ali, vou ver como aquilo está funcionando e vou pensar em outras
formas de fazer aquilo funcionar. Então, ele, além de observar aquilo que não está dando muito certo, ou que precisa de reforma, ele pensa em meios de mudar aquilo. Quais as fórmulas que eu posso criar, quais experimentos que eu posso fazer para ver outro resultado que não seja esse que não está dando certo. Então, isso reflete na nossa vida. É você olhar aí na sua vida o que, de repente, você está observando aí as margens da sua própria história, das histórias que você está contando com outras pessoas, você vai observando o que está bom, o que está funcionando, o que está servindo e o que não está. Dentro dessa estrutura que a gente cria, que é Capricórnio. Todos nós temos uma estrutura solidificada em nossas vidas. Nós criamos isso ao longo da vida. Então a gente tem um sistema criado dentro da nossa própria história, da nossa própria vivência e da nossa convivência com a sociedade em si. Aí aqui nessa energia aquariana a gente vai observar dentro dessa estrutura, dentro desse sistema na nossa própria vida, e esse sistema ele é dividido em vários setores, Lembrando que Aquário ele é tribalista, Ele vai entendendo que existem várias tribos e como que essas tribos, esses setores dentro da nossa estrutura, como é que esses setores estão funcionando? Então, dentro do sistema, a gente tem vários setores, Dentro da nossa vida, a gente tem ali o setor dos relacionamentos, o setor do trabalho, o setor da família. A gente tem o setor da relação social com os nossos amigos. Como é que está a nossa relação social? Como que está a nossa relação com o meio? Como que está a nossa relação com a gente mesmo? Como que está o nosso mundo emocional, psíquico? Ou seja, todos esses vários setores, o do conhecimento, o estudo, Como que você está aprimorando todos. O estudo é um setor dentro da sua vida. Então, você ali, às margens da sua própria vida, da sua própria estrutura, do seu próprio sistema, você pode observar com o Sol ali, o Sol ilumina isso, Então, você pode observar e se estudar, saber ali, ver o que é que está acontecendo, focar, A energia aquariana, ela foca. É muito importante a gente lembrar que a energia aquariana, ela é fixa, é um ar fixo. Então, ele é bem sólido, ele é bem focado. Apesar de ser o elemento ar, que não se segura, que não se prende, mas ele próprio foca, ele é como se fosse um redemoinho, um tufão girando ali, ele foca, ele tem o centro ali, o olho do furacão, tem ali o olho, isso é Aquário. Uma boa forma de representar Aquário, a energia fixa do ar é essa concentração que acontece em um furacão e a gente tem ali o olho do furacão que, fica ali e você consegue ver tudo limpo, tudo claro, E as margens ali e aquilo que vai girando é um caos total. Ele traz o caos, ele traz a bagunça, ele revira tudo, mas tem um objetivo, tem um porquê que aquilo ali está acontecendo. Então é você olhar, focar realmente quais são os setores do seu sistema de vida aí que precisam de reforma, que precisam ter um progresso. Porque aqui na energia capricorniana acontece a construção, a solidificação das coisas. E com o tempo, quem rege aqui é Saturno, e Saturno rege também Aquário, as coisas ao longo do tempo, esse tempo de Saturno, ele simplesmente mostra em Aquário que as coisas envelhecem, que as coisas ficam obsoletas, que as coisas precisam de manutenção, se não de manutenção, de uma reforma, se não de uma reforma, uma reconstrução, uma inovação, uma reciclagem. Então, esse tempo de Saturno em Aquário, ele simplesmente olha para o passado, ele olha para aquilo que está envelhecido ao longo do tempo e chama para reforma. E chama para o progresso também. Então, Urano é o planeta que traz o progresso. E Urano, que é o regente, o Sol está iluminando Aquário, e o Sol, ele acaba tendo um dispositor. Esse dispositor é Urano, É como se ele caminhasse juntinho ali, trabalhasse junto com Urano. E Urano está onde? Urano está em Touro, está ali trabalhando com as suas energias em Touro, pegando aquelas energias fixas, que é o signo mais fixo do zodíaco, é o signo de Touro. Então, aquelas coisas que estão realmente enraizadas, que a gente está muito apegado, que a gente está muito conformado e confortáveis ali. Esse Urano está pegando essas informações e está trazendo para cima e colocando em movimento. Ou seja, Urano está vindo ali com o seu furacão e está bagunçando tudo nessa área mais fixa, mais estável, mais segura da nossa vida. Aí é importante vocês entenderem que como esse Sol ele aciona Urano, eles caminham juntos, então
as áreas aonde você dá mais valor, né, esses setores do seu sistema de vida que você dá mais valor, provavelmente é aí que precisa de um progresso, de uma reforma, de uma mudança, de uma transformação. E caso essa transformação não venha naturalmente, que talvez você não sinta isso naturalmente, pode ser que venha uma reviravolta aí na sua vida, nesse setor que talvez você achava ou pensava que podia não acontecer nada, que estava tudo bem, de repente vem uma reviravolta e é quando você tem que se reinventar, que você tem que se recriar, que você tem que se renovar aí, né, para progredir. É importante a gente entender que a energia aquariana, ela quer progresso, ela quer crescimento, ela quer expansão, ela quer que a gente melhore, principalmente com o sol ali que foca no eu, é a gente melhorar o nosso núcleo, porque a gente estando bem com o nosso próprio sistema, a gente organizando a nossa própria vida, nos organizando como indivíduos, a gente acaba colaborando muito mais, estando bem, estando legal, feliz com o meio, do que estando triste, revoltado, rebelde por alguma razão ou rebelde sem causa, né? Quando a gente se rebela, quando a gente fica triste, quando a gente fica nostálgico, quando a gente fica emocionalmente instável, o indivíduo começa a, de certa forma, afetar o meio. Então começa a contaminar as pessoas ao redor. Se você está aí irritado e você tem aí pessoas ao seu redor, essas pessoas também vão se sentir irritadas com você. E aí vai passando de um para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, e acaba sendo um efeito em massa. E é por isso que a energia aquariana, ela também precisa se cuidar muito, porque se ela não está equilibrada, se ela não está centrada de uma forma séria e consciente, comprometida com o seu propósito, né, de melhoria, de progresso, o objetivo desse signo acaba sendo prejudicado. Então, é importante para o arquétipo aquariano que a gente encontre o nosso equilíbrio interno, que a gente ajuste o nosso pequeno sistema, para esse pequeno sistema que somos nós, reflita de uma forma melhor socialmente. Por exemplo, uma pessoa feliz não vai querer atrapalhar a vida de ninguém. Uma pessoa cheia de ódio, cheia de raiva, frustrada, provavelmente vai querer fazer algum mal para aquela pessoa que causou aquele ódio, ou para aquele grupo, ou para aquela instituição. Então, uma pessoa, por exemplo, com ódio, ela pode afetar o meio em que ela vive porque ela está desequilibrada e quer eliminar, por exemplo, uma outra pessoa, quer prejudicar uma instituição, quer jogar uma bomba em algum lugar. Então a energia aquariana, ela tem esse propósito. A ideia aqui é encontrar harmonia, é encontrar um bom convívio, é ter relações além de si mesmo, mais benéficas, né? Então, assim, é importante a gente perceber isso. As pessoas que são felizes, as pessoas que estão de bem com elas mesmas, elas ajudam o meio. E as pessoas que não estão bem com elas mesmas, elas prejudicam o meio. Então a gente tem aí o Sol entrando nessa energia aquariana e a cada dia o Sol caminha um grau, né? Então ali, olha, no dia 23 de janeiro o Sol já faz uma conjunção com Saturno. Essa conjunção com Saturno é muito interessante porque o Saturno, que é o regente de Aquário, que é um dos regentes de Aquário, ele traz uma característica muito mais comprometida, muito mais séria, muito mais científica, muito mais lógica para esse arquétipo aquariano. Então aqui é onde a gente pode elaborar, é onde a gente pode pensar em como que a gente vai construir este novo modelo, ou como que a gente vai fazer para conseguir progredir. É aqui que a gente consegue estruturar. Então, assim, vamos supor, você quer fazer uma reforma aí na sua casa. Antes de você começar essa reforma, é importante você colocar os dados, as informações do que você vai precisar no papel. Então, quais são os materiais que você vai precisar comprar, quanto custa cada material, quanto custa a mão de obra, quais são as pessoas que são qualificadas para fazer esse serviço na sua casa. Ou seja, tudo isso é pensado, tudo isso é estruturado numa folha de papel. Então, você vai montando uma estrutura para o seu projeto, né? Você precisa pensar nas partes, né? Lembra, Aquário, ele é um signo que fala sobre setores. Então, ele pega esse todo e ele subdivide esses setores. Então, dentro de uma reforma, uma simples reforma dentro da sua casa, você vai ter que separar por setores, né? Você vai ter que pensar aí quem é a pessoa que vai fazer a obra, quais são os materiais que precisam comprar para o início dessa obra, como que vai finalizar essa obra, quais são os materiais ali para
finalização dessa obra, e assim vai. Ou seja, o seu próprio projeto aí, ele é subdividido em partes. Agora, isso você leva para a sua vida. O que Sol e Saturno aí fazendo conjunção, o que de repente você precisa olhar aí, que você precisa pensar de uma forma muito racional, muito lógica, muito pragmática. E o mais importante, o signo de Aquário, ele não é um signo sentimental. Então assim, eu não quero mexer aqui porque isso aqui me traz uma memória do passado, como é que eu vou me desfazer disso? Não, deixa isso aí numa... Não, Aquário detesta isso, esse arquétipo detesta esse tipo de apego emocional, sabe? Dessa coisa melancólica de ficar ali no passado, sabe? Não, tá, você quer ou não quer manter isso aqui? Se você realmente quer isso, faz uso disso. Faz essa energia se movimentar, porque ficar na estante pegando poeira não vai dar, né? Então, ele é muito prático nesse sentido, esse arquétipo, né? É praticíssimo. Então, assim, pronto, vamos resolver isso aqui, não vamos ficar apegados a coisas que estão ali ocupando um espaço que não precisa estar ali, que impede o voo aquariano, que impede a aventura, a jornada aquariana, né? O aquário é como se fosse o louco com aquela trouxinha pequenininha que ele só leva as ferramentas principais, essenciais para a sua jornada. Então não adianta a gente ficar apegado a coisas do passado, tá? E apegado, principalmente Urano está ali em Touro, a coisas materiais, a sentimentos, a pessoas que a gente vê. Por exemplo, existem pessoas que vão embora da nossa vida porque a gente progrediu. Porque as pessoas, de repente, veem o mundo ou vivem o mundo de uma forma diferente. Então não se encaixam, não se afinam mais. E, às vezes, tanto tempo que a gente passa com uma pessoa, isso pode ser amigo, pode ser namorado, pode ser marido, pode ser colega de trabalho, pessoa que a gente trabalha ali, sócios, que às vezes as coisas começam a não dar muito certo, a gente percebe assim, nossa, não estou mais afinando, a gente não está mais na mesma vibe, mas tem aquele apego, né, aquela história e tal, e aquilo ali vai se desgastando, aquela relação vai se desgastando ao longo do tempo, só que a gente é teimoso, né, aquela energia teimosa, que é essa quadratura aqui, e aí a gente mantém aquilo para não é possível que isso está acabando, não é possível que isso está findando, e aquilo ali, de repente, lá na frente pode acabar com um rompimento, uma briga, uma discussão, um corte súbito, sabe? E ficar uma coisa assim super mal resolvida. Para que chegar a isso? Né? É importante a gente perceber que existem situações que naturalmente elas vão mostrando para a gente que não tem mais afinidade. Então a gente pode se desapegar, não só de coisas materiais, não é só apego material, mas é apego inclusive a pessoas, a situações, a sentimentos que às vezes a gente tem com a gente mesmo, coisas que estão acontecendo com a gente, mudanças internas que estão acontecendo com a gente. Essas mudanças elas podem estar acontecendo e às vezes você está apegado a um velho eu que não está mais em ressonância com o que você está sendo, com o que você está se transformando. Tem muitas pessoas que se transformam como o Incrível Hulk que não quer se transformar naquele monstro verde, né? Muitas vezes quer se manter ali como um humano normal. Mas as pessoas se transformam, elas passam por mutações, né? A gente sai da lagarta e se transforma em borboleta. Não é fácil a gente passar por esse processo, né? E quando a gente passa, a gente tem que deixar acontecer. Quer dizer, vai acontecer, querendo ou não, as transformações vêm, as mudanças vêm. A gente está sempre em expansão, em evolução, né? E o signo de Aquário é justamente esse progresso, né? Então a gente está sempre progredindo, entendam isso, sabe? É muito importante a gente entender, porque tem muita gente que fica apegada à energia capricorniana e taurina, no sentido de valores e o sistema que está ali, né? Aquele prédio velho, né? Caindo aos pedaços e a pessoa ali cheia de bugigangas ali dentro daquele prédio, apegado às suas coisas, né? Esses dois signos representam isso. E Urano e Aquário estão simplesmente mudando isso, estão falando, olha, esse prédio velho precisa ser demolido para a gente limpar essa bagunça aí, reconstruir em cima, progredir e vamos colocar um novo sistema de valores dentro de cada setor,
não é isso? E isso você pode fazer dentro da sua vida. E aí depois o Sol, ele vai fazer ali conjunção com Júpiter, ali a partir, ali no dia 28, 29, você já vem aí, que assim, é claro, né, essas são as datas, os dias exatos, mas ali a partir do dia 8, do dia 8, do grau 8, a partir do dia 26, a gente já começa a sentir, né, essa conjunção de Sol e Júpiter, né, aí na energia aquariana. Então aqui, quando a gente chegar aí nessa fase de 29, 30, nesse momento aqui é quando a gente tem a possibilidade de expandir as transformações e as mudanças que a gente quer fazer nesses vários setores ou nesses setores da nossa vida em que é importante fazer uma reforma. Aqui também pode simbolizar socialmente, claro, né? Gente, tudo isso que eu estou falando, socialmente, pode ser que tenham vários movimentos coletivos sociais, várias bandeiras sendo erguidas, várias manifestações populares acontecendo, muitos pedidos de reforma, mas também muita rebeldia, muita briga, muito caos. Também é possível, eu sempre falo isso para vocês, Marte e Urano juntos é indício, né, de acidentes, muitos acidentes. Aqui também pode simbolizar explosões e coisas do tipo. Então isso tudo pode acontecer, globalmente falando, numa astrologia mais mundial, isso tudo pode acontecer, assim como a parte política, né, pegar fogo aí, né, o Congresso Nacional é muito representado por essa casa 11, que é a casa do povo. Então a gente pode vir a ter várias reformas. Isso aqui pode representar também pedido de impeachment, com o Sol ali entrando em Aquário. Sim, né? O Sol representa a autoridade máxima, né? Então, entrando aqui com Júpiter ali, Júpiter pode trazer os assuntos do STF. Aqui em Capricórnio está o poder executivo, em Sagitário está o poder jurídico, em Aquário o poder legislativo. Então, muita coisa pode ser remexida ali, muito rebuliço. Um furacão pode chegar aí para a gente aqui no Brasil e, claro, em todo o mundo, tá? Muitas reformas, muitas transformações, é como se fosse assim, olha, o velho está sendo deixado de lado e o novo está entrando, né? É uma nova energia, uma turma nova, uma galera nova que está entrando para reformar, para melhorar, para progredir aquele velho que tentou manter as coisas como elas estavam e até retrogradar, né? Fazer um atraso no tempo, né? Como se quisessem voltar para os anos 1950 ali, né? E tipo, o mundo, ele não está pedindo esse retrocesso, ele está pedindo o progresso, né? Então, isso aí está mexendo com as emoções do povo, das pessoas, né? E o povo, ele vai ter aí a sua voz, ele vai ter aí o seu momento de brilhar, né? E ali para o final de janeiro, início de fevereiro, a gente pode ver muito isso acontecendo, tá? Então aqui, voltando para essa astrologia mais pessoal, é importante você ver aonde que você pode expandir, aonde você pode fazer a coisa crescer, aonde você pode ter ideias expansivas, uma nova consciência, uma nova percepção, ou seja, você mudar a sua perspectiva diante do que está acontecendo aí na sua vida e, de repente, até mesmo criar novas leis para você mesmo, sabe? Olha, eu agi assim, eu tinha esse tipo de crença, agora eu quero ter um outro tipo de crença, uma outra forma de pensar, uma nova filosofia de vida. Isso pode acontecer aí com a conjunção de Sol e Júpiter, tá? No signo de Aquário. Isso aqui pode trazer muitos benefícios e várias ideias transformadoras em que você realmente sai da caixinha. Isso aqui é uma possibilidade incrível de você sair da caixinha e ir além das suas fronteiras. Esteja aberto para ir além das suas fronteiras, tá? E aí a gente tem aí, então, o Sol fazendo a conjunção aí com Mercúrio, ali no dia 7, 8 de fevereiro, o Sol faz essa conjunção com Mercúrio, Mercúrio retrógrado, ele vai entrar no coração do Sol ali, e aí é quando a gente pode utilizar essa parte mental, lógica, racional, comercial. Pode ser aquele momento em que a gente comece a entender o que precisa ser aprimorado dentro dessa área mais tecnológica, do que a gente pode realmente reinventar, quais as ferramentas que a gente pode usar
para realmente fazer aquele progresso na nossa vida, para fazer as mudanças que a gente quer. Então aqui a gente pode ter também muita relação com outras pessoas, muita troca, muito intercâmbio, muita comunicação e muita organização. Então a gente talvez consiga se reorganizar, se reestruturar, se reajustar com as coisas que a gente viu ali. Lembra que a gente fica um pouco à margem ali da nossa própria vida, que a gente fica vendo como os vários setores estão acontecendo? Isso se você quiser, né? Se você não quiser observar, a vida vai te levando, a vida leva eu. Se você quiser ter um maior controle, né, ou pelo menos uma maior compreensão do que está acontecendo no seu sistema de vida, aí você pode observar. E quando você for observar, você vai ver aonde está falhando e o que precisa ser consertado. Quando o Sol e Mercúrio, ou só Mercúrio ficando retrógrado em Aquário, que eu já fiz o vídeo sobre Mercúrio em Aquário, se vocês quiserem, tá aqui em cima, tá? No izinho. Aqui a gente vai conseguir colocar os pingos nos is, a gente vai conseguir ver exatamente aonde que a gente precisa consertar, quais ferramentas a gente pode usar para aprimorar, para melhorar aquele sistema que a gente está precisando reformar, e as ideias elas vão surgindo, elas vão mostrando para a gente. Primeiro a gente vai ter a oportunidade de ver aonde que estão os problemas, os erros e as falhas, e depois, quando Mercúrio ficar direto, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar para consertar aqueles pontos que ficaram falhos, tá? Que estão falhos dentro do nosso próprio sistema. E isso também vai acontecer, pode acontecer de forma coletiva, né? Então, assim, se tem processos correndo que estão engavetados, se tem coisas que estão acontecendo ali que ficaram parados, com esse Mercúrio retrógrado é onde esses assuntos que lá de trás que ficaram parados vão começar a ter movimento novamente, tá bom? E aí a gente tem o Sol saindo ali, então, do signo de Aquário e entrando no signo de Peixes ali no dia 18 de fevereiro, lembrando que o horário é às 7 horas e 43 minutos, é o horário que o Sol sai do signo de Aquário e entra ali no dia 18 de fevereiro de 2021, numa quinta-feira ali, tá bom? E aí esse é o trânsito do Sol em Aquário, vibrando para todos nós. Eu sempre gosto de mostrar esse mapinha para vocês, né, para a gente ter uma ideia aí de como que as coisas vão funcionar. Lembrando que ao mesmo tempo esse Sol ele vai o tempo inteiro junto com todos esses planetas aqui. Lembrando que a Vênus entra ali também no signo de Aquário, tá? Ali no dia 1º de fevereiro. E como a gente tem esse trenzinho aí, com essa aglomeração, né? Esses grandes stellium, inclusive para quem quiser entender o que é stellium, eu vou deixar aqui o vídeo sobre stellium para vocês, que eu explico sobre os vagões, né? Quando um desses vagões tem um problema, o resto também tem. Então essas grandes conjunções que a gente tem, esses grandes alinhamentos que a gente tem, é igual um alinhamento de um trem. Se em algum lugar tem um problema, o resto também para de funcionar, tá bom? Então, é importante a gente ver que o Sol vai estar aí junto com toda essa galera, e essa galera toda fazendo quadratura ali para Marte, para Urano. E é isso aí, gente, né? Então, até o dia 18 de fevereiro a gente tem o Sol aí transitando na energia aquariana. E eu desejo para todos um ótimo momento, né? Dessa energia aquariana que é maravilhosa, é linda, eu adoro essa energia aquariana, adoro os aquarianos, inclusive a todos os aquarianos, desejo para vocês um feliz aniversário. Eu tenho muitas amigas aquarianas, para vocês um super beijo, minhas aquarianas queridas, amadas. E gente, vamos aproveitar e vamos viver essa energia buscando com o Sol ali trazer um progresso para o nosso sistema individual. Aonde que a gente precisa se ajustar, aonde a gente precisa melhorar, progredir. Vamos ver aonde a gente precisa progredir como indivíduo para a gente poder ter uma vida social melhor, tá bom? Lembrando que a gente vai ter a lua cheia aí acontecendo no signo de Leão. E, gente, aqui embaixo eu estou deixando o link da aula que eu dei sobre aspectos menores. São 13 aspectos menores, onde eu explico de forma detalhada como esses aspectos eles trazem características especiais para a nossa personalidade. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a personalidade de vocês, estudando os aspectos menores, que não é um assunto que é muito divulgado aí na internet, tem o curso aqui embaixo para vocês, o link para vocês adquirirem o curso. Eu vou deixar aqui, é o primeiro link, tá bom? Entrem lá
e explorem, tá bom? Gente, se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.